Participando do 4º Fórum Mitos e Fatos, que discute a justiça brasileira, o Dr. Otávio Yazbek, que é professor da FGV e também monitor da Odebrecht. Obrigada por estar participando aqui do nosso evento. Aliás, explica para os nossos ouvintes internautas o que é um monitor, o que o senhor faz ali na construtora. Esse é um tema bastante novo no Brasil, Carolina. Na verdade, ele surge quando surgem os acordos de leniência como um instrumento adequado para lidar com esses processos tão complexos. Ele já é comum em outros países, nasceu nos Estados Unidos em razão justamente dos acordos anticorrupção. O monitor, ele é o sujeito que acompanha a implementação de mecanismos de conformidade na empresa, tendo em vista aquilo que se combinou no acordo de leniência. Para uma empresa sobreviver depois de um caso de corrupção, não basta pagar indenizações. O que se entende é que ela tem que mudar o patamar de realização dos negócios. Ela tem que criar mecanismos que impeçam que aquelas irregularidades se repitam. E isso é um processo que envolve muito de controles internos formais, de mecanismos de conformidade formais, mas que envolve também uma mudança cultural, uma vontade de fazer aquilo. É por isso que geralmente se estabelece nesses acordos um acompanhamento por um terceiro por 2 ou 3 anos. No caso do acordo americano são 3 anos, no caso do acordo brasileiro são 2 passíveis de extensão, para que esse terceiro acompanhe esses procedimentos e se reporte periodicamente para as autoridades competentes para apresentar a evolução da empresa. O senhor mencionou no finalzinho aqui, né, como uma proposta de pensata, justamente o tema do segundo painel, né? Como é que ficam, né? Qual é a atividade empresarial pós-Lava Jato? Qual a conclusão que o senhor chega, ou pelo menos o que a gente tem que pensar aí para os próximos anos? Eu acho que nós estamos aprendendo algumas lições que nós devíamos ter aprendido há muito tempo. Uma coisa que as empresas brasileiras ainda estão sendo apresentadas é o fato de que diversas coisas, diversas atividades paralelas podem gerar riscos para a continuidade dos seus negócios. Riscos ambientais, riscos de relação com o consumidor, riscos relacionados a questões sanitárias, a questões concorrenciais e, mais recentemente, a questões anticorrupção. Antes, isso tudo era visto como questão paralela e era monitorado de maneira mais ou menos vaga. Hoje, essas coisas podem impedir uma empresa de continuar a sobreviver. E se torna importante, nesse quadro, criar mecanismos de acompanhamento. Isso são os mecanismos de conformidade, o chamado compliance. O nosso desafio é verdadeiramente criar uma cultura de compliance nas empresas brasileiras. Mostrar que os conselhos de administração são responsáveis por essa fiscalização. Ah, a empresa é muito grande, é difícil fazer esse monitoramento? Sim, crie mecanismos adequados que façam com que a informação percorra diversos níveis da administração, mas chegue ao conselho, seja sujeita aos controles adequados. E com isso se gera uma melhora na qualidade do ambiente de negócios. Para mim, esse é o grande desafio com que nós nos defrontamos hoje. Os críticos da lei anticorrupção, por exemplo, dizem que o principal efeito é o reputacional, né? De que, por exemplo, as empresas que fazem acordos de leniência, várias podem fazer. Então, uma ficam apontando para a outra e aí não se chega muito a alguma conclusão. De fato, essa questão reputacional é uma arma efetiva e, de fato, ela é a principal, na opinião do senhor? Eu acho que nós temos aqui mais de uma questão. Primeiro, quanto a mais de uma empresa poder fazer. O procurador Carlos Fernandes explorou isso muito bem na apresentação dele e ele mostrou que, de fato, embora seja um pouco atípico, um pouco esquisito que mais de uma empresa faça leniência, a leniência plus é aceita hoje em dia e que é razoável que você tenha uma segunda empresa que traga fatos novos, que traga um outro esquema, uma terceira empresa que traga ainda fatos novos. O importante é que o acordo de leniência para o poder público seja um instrumento para descobrir novas condutas irregulares. Para as empresas ele é a chance de sobrevivência, mas para o poder público ele é essa oportunidade de ir além nas suas investigações. Então eu acho muito razoável que a gente tenha nesse momento no Brasil em que nós estamos aprendendo a lidar com esses instrumentos, essa possibilidade. É por isso que a Odebrecht precisou fazer uma delação bastante mais significativa que a das empresas que antecederam.
O segundo ponto diz respeito ao efeito reputacional. Esse, de fato, é um grande desafio. Por mais que a empresa feche um acordo de leniência, as portas se fecham para ela. Ela tem um efeito sobre a sua imagem muito grande. Ela tem, no Brasil, o setor público ainda se recusando muitas vezes a contratar, porque o acordo de leniência não produz ainda um efeito uniforme para todos os órgãos da administração. Tem uma série de subprodutos, dificuldade de acesso ao crédito, que se tem que enfrentar. Mas as empresas entraram nessa situação por vontade própria. É um risco que elas tomaram. Então esse é o desafio que elas têm hoje.